URB, mestrada em Educação Ambiental pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e graduanda em Geografia pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Mara Calves. Eles vão falar sobre educação ambiental hoje. Não me apresentei, sou acadêmico daqui da UFMS, meu nome é Erlon, estou no 6º trimestre e atualmente sou estagiário na consultoria Nova Ente. Antes de darmos início às palestras, eu vou passar 2 informações importantes, que durante o decorrer aí, serão disponibilizados uns links para vocês preencherem e constar presença. Esses links, ao final, a cada 3 presenças, vocês vão pegar o certificado. E é isso. E fizemos uma parceria com a KNN Idiomas, e ela estará sorteando 3 bolsas de 50% para os cursos de inglês, francês, alemão ou espanhol. Então, esses links que vocês vão preenchendo vai concorrer a esse sorteio também. Eu vou deixar agora o senhor Rodrigo começar e, posteriormente, a Mara Calves. Boa tarde, Erlon, Mara e todos os presentes aqui. É um prazer muito grande ter recebido esse convite por parte do CAENA. Como você mencionou aí na apresentação, eu sou egresso da UFMS, do curso de Engenharia Ambiental, e foi interessante que foi um mergulho no passado, né, esse convite. Eu entrei no Instagram de vocês para verificar, né, informações sobre o evento. Já dei muita risada com aquele bingo, porque eu quase completei o bingo do CAENA, né? Então, foi algo muito bom, né? E foi interessante também ter esse contato com o passado, né? Porque o conceito da importância da educação ambiental, infelizmente, não era tão claro para mim quando eu estava na graduação. Não sei como está para vocês hoje a estrutura do curso, mas eu tive acesso à educação ambiental, uma disciplina de direito ambiental. Então, aquilo ali foi uma experiência, de certa forma, até traumática, porque o que a gente conseguia entender era basicamente a questão da educação ambiental formal. Eu desconhecia, né, que a gente, em alguns casos, estava fazendo essa educação ambiental informalmente. Até é interessante lembrar de um década nossa da formatura, que nós tivemos um projeto de reciclagem. Então, ao invés de a gente ter que ficar vendendo um monte de rifa para poder pagar a nossa festa, a gente conseguiu um espaço dentro da UFMS, onde todos os integrantes do curso, né, os formandos, eles juntavam, né, esse resíduo reciclável, e todo mês a gente fazia a venda desse material, angariando muitos fundos, né, para a nossa festa de formatura. Então, ali a gente estava trabalhando com educação ambiental, mas devido àquela trava, né, que todos nós tínhamos com a forma que nos foi apresentado, né, acabou passando batido, né, essa percepção. E aí, como você colocou aí na apresentação, né, eu fui fazer mestrado, doutorado na USP, depois fui participar de ensino em algumas instituições de ensino particulares aí de Campo Grande, e tem 1 ano e meio que eu acabei entrando aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e no 2º semestre, como docente, surgiu a possibilidade de ministrar a disciplina de educação ambiental para engenharia civil. Então, aquele foi um desafio que já veio a mim, né? Falei, o que eu posso fazer para poder não criar esse medo, né? Essa trava que nós criamos durante a graduação. E para piorar a situação, era um curso de engenharia civil, né? Onde o interesse é menor ainda, né? Sobre o tema.
Então, aqui, vou mostrar essa apresentação rápida aqui para vocês, né? Onde, justamente, eu trago um pouco dessa minha curta história com a educação ambiental, mas que eu acredito que é interessante de repassar, porque os frutos que nós colhemos em tão pouco tempo foi, foi bem vantajoso. Houve muita participação dos alunos, houve, assim, você conseguia ver o sorriso na face de cada um nas aulas, na elaboração dos projetos, na execução dos projetos, né? Então, eu queria mostrar um pouco essa outra face, né, da educação ambiental. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, né, o que era a ementa da disciplina. Então, primeira aula, eu cheguei, mostrei isso aqui para os alunos, né, e perguntei, né, quem aqui está com vontade de aprender educação ambiental? E tinha uns 20% ali que realmente estava interessado pelo tema. O resto era, a grande maioria, formandos, né, precisava de carga horária de disciplina optativa, e por isso acabou ingressando na disciplina. E aí, observando tudo isso, já me veio aquela lembrança, né, de como foi na graduação, né, toda essa parte de legislação, toda a parte de elaboração técnica, né, de programas, de planos, de políticas, né, relacionada à educação ambiental. E eu pensei, eu não vou conseguir, ainda mais com uma turma tão desmotivada, né, passar isso aqui para eles. E aí eu perguntei, né, vocês se importam da gente não seguir essa ementa aqui? Vamos trabalhar de uma forma completamente diferente? E foi unânime, né, a aceitação por todos. Então, aqui eu coloquei para vocês a nossa base, né, da legislação, a política nacional, né, de educação ambiental, e a nossa política estadual do Mato Grosso do Sul, que vocês podem ver que demorou quase 20 anos, né, para ser escrita, né, sendo que ela deveria ter sido pensada lá próximo da nossa política nacional. Mas então, eu preciso conhecer tudo isso. Então, aqui eu tenho duas questões, né? Com o que eu desejo trabalhar? Os meus alunos de engenharia civil, ninguém queria trabalhar com educação ambiental. Eles queriam ser cidadãos que conhecessem um pouco, né? Então, o que eu passei para eles? Eu passei para eles a questão de como eles poderiam ser difusores dessa educação ambiental. Então, isso que foi colocado naquela ementa se trata dessa educação formal, né, onde nós temos a necessidade, né, de seguir um cronograma, seguir toda essa parte pedagógica, né, não é importante, pelo contrário, é muito importante se conhecer isso. Só que nós, como pessoal da exatas, da engenharia, e pior ainda, da engenharia civil, o pessoal não queria entrar nessa seara, né? Então, o que eu passei para eles? Vamos trabalhar com a educação não formal que está prevista, né, na nossa política, tanto nacional quanto estadual, onde a gente tem flexibilidade de temas. Então, o que a gente fazia durante as aulas? A primeira coisa foi abolir o papel do professor que traz o conteúdo. Então, nós nos sentávamos, infelizmente, eu acabei não tirando nenhuma foto, né? Hoje que eu fui me trocar disso, nós não tiramos fotos das aulas, né? Mas era uma estrutura semelhante a dessa imagem, né? Onde todos sentávamos e, a princípio, eu trazia algumas ideias de temas para eles e, com o passar das aulas, os próprios alunos iam trazendo, né, o que a gente poderia abordar, né? Então, todo mundo estudava junto, todo mundo aprendeu e ensinou ao mesmo tempo. Isso aí foi algo que eu tinha dúvidas, né, se funcionaria quando eu comecei, né, justamente porque a turma era muito desmotivada, e foi um resultado completamente surpreendente, né. Então, foi muito bom a gente trabalhar dessa forma. Mas então, né, antes de mais nada, né, tive que mostrar para eles, né, o que é educação ambiental, para poder incentivar a essa difusão de saberes, né, a participação colaborativa de todos. Então, essa aqui é a definição que nós temos da política
Nacional, né, de Educação Ambiental, onde ele fala, né, que são os meios, né, que tanto o indivíduo quanto o coletivo constroem através dos valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação. Ou seja, quando a gente fala em valor social, isso aqui é uma questão básica para a educação ambiental. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né, porque mostra o que é preciso, o passo zero, o passo inicial para a gente conseguir trabalhar com essa temática, é nos desfazer de qualquer certeza, de qualquer preconceito, diferenças, de não querer entender como que é o mundo do outro. Então, essa imagem aqui mostra a união de todos os povos, todas as culturas, todas as religiões e arreligiões, todos os espaços físicos, fauna, flora. Então, esse aqui é o nosso mundo ideal, é o nosso fim da educação ambiental. Então, nós temos que chegar nesse momento, né, nesse local, né, onde a gente vai conseguir estabelecer, né, esse contato de amor mesmo entre todos os seres, todas as espécies, seja elas orgânicas, inorgânicas, a gente faz tudo parte de um só, e a gente precisa passar essa ideia adiante. Então, aí veio uma nova dúvida para mim, né? Como que eu vou passar essa ideia adiante? E aí eu consegui conhecer esse laboratório aqui da Exalc, na USP, de Piracicaba, onde eles trabalham já há muito tempo com educação ambiental, onde eles desenvolveram diversos projetos, metodologias, aí tem mestrado na área, tem doutorado na área, e vocês podem, depois eu vou deixar aí para o Erlon, para ele poder passar para vocês essa apresentação, para vocês acessarem esses links. Então, aqui vocês têm um curso de educação ambiental completo, liberado a todos. Vocês têm acesso a todo o site, né, do laboratório. E aí, ele foi muito importante para eu conseguir entender como que eu passaria essa ideia, né? E aí, logo de princípio, né, eles mostraram esse livro dentro do laboratório OCA, né, que é O Poder da Identidade, no qual prevê, né, várias mudanças, né, de paradigmas, e tem o capítulo 3 desse livro, né, onde ele fala sobre o verdejar do ser. Então, isso daí me marcou bastante, né, porque o que eu tinha ali na minha frente? Eu tinha necessidade de fazer despertar esse sentimento, né, básico que nós temos, porque nós somos seres provenientes da natureza, né, de entender, e se eu não entendo, eu não consigo passar para frente o que é esse sentimento, né, do verdejar. Então, aqui eu acho até fez esse dedinho apontando, né, mas é porque a partir daqui eu pensei em falar com vocês, né, que, na verdade, além da importância da educação ambiental, como o tempo é curto aqui, e esse evento, né, acho que tem a possibilidade de mostrar para vocês que, na verdade, qual que é a importância de vocês para a educação ambiental. O que cada um de vocês fazem, né, para a gente conseguir atingir este mundo aqui, onde o indivíduo e o coletivo vão construir os valores, conhecimentos, habilidades, essencial à qualidade de vida e sustentabilidade. Então, isso é possível com o trabalho de cada um. E muitas vezes pode parecer assim, que é difícil esse caminho, né, que vai dar muito trabalho, que aquele trabalhinho de formiguinha que eu faço algo e não vejo resultado, eu começo a fazer, eu desanimo, né, e aí entra essa charge aqui que eu achei muito interessante, que tem esse questionamento, né, quem quer mudança, né?
Quem quer mudar? Então, assim, o caminho é fácil? A resposta é simples, não é fácil. Mas eu tenho que dar um passo, porque o meu passo, ele vai incentivar outras pessoas a caminharem junto comigo. Então, aqui vem outro questionamento, né? O caminho é utópico. Então, se a gente achar que jamais a gente vai chegar, né, nesse objetivo, né, esse caminho pode ser utópico. Porém, a gente tem um longo caminho, não precisamos colocar tudo nas nossas costas, vai ser a nossa geração que vai resolver isso, vai ser a geração de vocês, a próxima geração, só que a gente vai caminhando para melhorar essa questão ambiental, para melhorar a qualidade de vida de todo cidadão do mundo, porque a gente foca no meio ambiente, lembrando que o meio ambiente traz de volta para mim, né, essa qualidade de vida. Aqui tem uma frase que está atribuída ao Augusto Cury, que eu peguei na internet, não sei dizer se é dele, mas tem tudo a ver com ele, já que ele é o grande vendedor de sonhos, né? Então, a capacidade de sonhar sempre foi o segredo daqueles que mudaram o mundo. Então, nós temos que sonhar, nós temos que fazer o mínimo, nós temos que fugir do local onde há a diversidade. Porque aqui, como esse rapaz que está aqui perguntando quem quer mudar, se você fizer isso, você vai desanimar na hora. Agora, se ele chegar ali com uma pastinha, sai ali de baixo, vamos pensar na representatividade coletiva, ele não é superior a ninguém. Ele começar a fazer algo, e começar a chamar, vem ver aqui que eu estou mudando, vem ver o que eu estou mudando. Esse aí é o caminho para a educação ambiental, né? De forma informal. Então, esse é o papel que cada um de vocês tem, né, como cidadão, não apenas como engenheiros ambientais. E será que isso dá certo, né? Então, aqui eu trouxe um dado do projeto Composta São Paulo, onde 1.500 pessoas, né, responderam o questionário que eles fizeram sobre como que foi na experiência com a vermicompostagem. Então, quase 98% ficou satisfeito com a compostagem. Isso aqui que foi o dado que eu achei mais interessante. Lá tem diversos resultados, quem quiser acessar, né, aqui está o link do projeto. Desses 1.500 participantes, já se tornaram, em poucos meses, mais 2.500 usuários de uma composteira. Então, o trabalho, quando ele é bem feito, quando ele demonstra resultado, então aqui, ó, temos o nosso bom resultado, 98% satisfeito. Tem um outro resultado lá que ele mostra que 30% achou que era difícil, mas quando começou a fazer viu que era fácil. Mais de 50% achou fácil desde o começo. Então é algo fácil. Eu já até passo um questionamento aqui para vocês, né, pensarem. Quem de vocês aí faz uma compostagem? A compostagem é a essência do nosso dia a dia, porque a gente gera resíduo orgânico todo dia. Nós temos o conhecimento que nós somos engenheiros ambientais, né, seremos credenciados pelo CREA, né, daqui a alguns semestres, mas a gente tem o conhecimento e não faz. Então, como esperar que outras pessoas vão fazer? Então, a gente tem que iniciar isso daqui, né, tem que passar para frente, né, a questão da compostagem é só uma forma, né, de gerar essa educação ambiental, nós temos N formas, né, e aí, inclusive, deve vir para vocês o questionamento, né, mas eu não faço ideia que eu posso agir, que pode ser tratado como um projeto, né, como uma ação de educação ambiental. Então, eu trouxe aqui para vocês justamente as respostas, né, para esse questionamento. Então, como que vocês podem atuar, como vocês podem ser agentes informais da educação ambiental? Aqui, então, nós temos a Revista Brasileira, uma publicação que tem muito artigo bom, tem muitas ações, coisas assim tão simples, que vão, assim, se vocês começarem a olhar, eles vão ficar dando risada sozinho, né, pensando, por que eu não pensei nisso antes? Não era tão fácil, por que eu não fiz isso, né? Então, deixo aí para vocês não deixei o link, desculpa, mas digita aí Revista Brasileira de Educação Ambiental,
que vocês têm acesso a uma revista livre, e o conhecimento dessa revista, né, foi essencial, né, voltando lá para aquela questão dos alunos meus, né, do ano passado, foi essencial para eles descobrirem como que era fácil, né, discutir os temas, como que era fácil propor soluções, como que era fácil propor ações de educação ambiental. Então, em pouquíssimo tempo, o pessoal que estava ali só para cumprir carga horária, para ficar fazendo trabalho em outras disciplinas naquele horário, para ficar dormindo entre uma aula e outra, já que tinha um buraco na grade, virou uma aula onde todo mundo participava, onde todo mundo queria falar, onde todo mundo queria aprender, onde todo mundo queria disseminar conhecimento. Então, foi, assim, uma experiência incrível, assim, que eu senti essa necessidade, né, de partilhar com vocês. Então, através dessa revista, né, ocorreu o quê? Ocorreu a construção de saberes. Os meus alunos são engenheiros engenheiros civis, que tem uma disciplina no primeiro semestre, calouro, sobre meio ambiente e sociedade. Então, primeiro semestre, eles não estão nem aí para uma disciplina de meio ambiente e sociedade, né? Então, para eles faltavam esses saberes, e que muitos de vocês já têm, por serem acadêmicos, né, da engenharia ambiental. E a partir daí, né, então, a ideia final da disciplina, né, foi que se juntassem grupos, né, para elaborar projetos diferentes, né, com a intenção da gente botar em prática, né, como projetos de extensão, essas ações. Então, aqui tem algumas ideias, né, que surgiram. Na primeira imagem, nós temos um clorador utilizado para saneamento rural. Então, nós temos aqui em Uberaba, como tem também em Campo Grande, né, alguns bairros próximos à cidade, né, bairros rurais, onde tem uma aglomeração grande, né, de moradias, de população, e muitas vezes, né, você tem depósito de resíduos irregulares, você tem sistemas de esgotamento irregulares, e todo mundo faz um poço ali no quintal de casa, né, um poço comum, né, aquela cisterna, e isso daí é muito danoso para a saúde. Então, o pessoal veio com essa ideia de levar o conhecimento, né, oficinas para essas populações rurais, né, como fazer esses exploradores. Inclusive, eles já passavam o orçamento, né, que era em torno de R$ 120 para cada um interessado, né, em implantar esses sistemas. Outro projeto que foi elaborado, utilizando o espaço da universidade, foi de uma horta comunitária. Então, na verdade, era uma horta comunitária / compostagem. Então, a ideia desse projeto é você se cadastrar, né, ter um limite, né, de alunos que gostariam de participar, né, e a partir daí você leva o seu resíduo, na hora que você for para a aula, leva ali num saquinho, leva num balde, né, e você, se você estiver participando, né, levando esse resíduo, né, ele vai ser utilizado para compostagem, para criação de uma horta, né, e os próprios alunos também trabalhariam nessa horta, e você teria depois os produtos orgânicos, né, para consumo próprio. Outro projeto foi de um podcast ambiental. Então, eles elaboraram toda a agenda, né, de temas, né, para poder serem enviados tanto para a comunidade acadêmica, né, quanto para ser divulgado também nas escolas, né, na rede municipal e estadual de ensino. Aí outro projeto que colocaram também pensando na compostagem e no plantio de mudas. Então, a gente faz uma parceria, né, com o Instituto Estadual de Floresta, que nós temos aqui, que nos fornecia mudas pequenas, né, forneceria, né, depois eu explico por que eu estou com essa condicional, e a partir daí a gente deixaria crescer, né, com esse composto, e depois levar para o plantio em áreas de APA, APP e em praças aqui da cidade. Outra ideia foi o acabamento em terra, então isso aqui ligado à bioconstrução. Então você pode pegar casas
em comunidades carentes, né? Aqui não ficou muito bom a imagem, mas você pega uma casa sem reboco e você faz um reboco utilizando apenas solo, água e esterco. Você ainda pode fazer uma tinta utilizando água, solo, cola e algum corante. Então, são várias as possibilidades, né, que são possíveis, né, através do uso desse método, né, de bioconstrução. E aqui acabou cortando, né, mas a imagem final é algo muito bonito, né, da outra cara, assim, para os bairros, né. E aí, então, desses projetos todos, né, que foram elaborados, isso já era em novembro, né, a gente estava com o fim das aulas marcado para dezembro, então, todo mundo se reuniu naquela roda e falou, a gente tem que colocar um projeto em prática, né. E aí o pessoal ficou discutindo se queria fazer algo de longo prazo, curto prazo, entrar férias, quase todo mundo aqui é de fora. Então, eles acabaram decidindo, né, por fazer um projeto de reciclagem solidária, no qual, ali, durante 20 dias, nós recolhemos apenas papéis de vários locais, né, instituições de ensino, órgãos municipais, né, da administração pública, e nós conseguimos, nesses 20 dias, né, e 12 envolvidos, né, que participaram ativamente desse processo, nós conseguimos quase meia tonelada de papel que foi revertido em R$ 300, que foram usados para a compra de 60 cadernos e mais 25 caixas de lápis de cor, de cera, para uma instituição de ensino aqui é uma instituição de ensino filantrópica, não é ligada ao governo, né? Mas ela vive de doações. Então, foi o que a gente conseguiu fazer, colocar em prática. E aí, esses outros projetos, né, a ideia é que, quando voltasse em março, né, que as aulas começam apenas na segunda semana de março, então nós tivemos uma semana, então, tínhamos marcado já uma reunião para voltar a debater, né, com quem queria participar, né, desses projetos, e aí veio a pandemia e ficou tudo um pouco mais difícil, né. Mas, assim, isso aqui eu achei assim, interessante trazer para vocês, para mostrar como que, ali de agosto a dezembro, vários alunos que nunca pensaram em lidar com educação ambiental estão ali meio que amarrado à força, né, à força do regulamento de graduação, que exige que você faça disciplinas optativas, e por fim, foi, assim, não vou falar 100%, mas 90% dos alunos, né, saíram muito satisfeitos, saíram levando essas informações, né, adiante, fazendo essa educação ambiental de boca a boca, na família, entre os amigos. Eu vejo assim, vocês têm uma ligação muito forte com a Atlética, né, a Atlética é muito unida, então, por que não utilizar esses espaços, né, para vocês fazerem ações de educação ambiental? Por que não utilizar o centro acadêmico para ter alguns dessas ações de educação ambiental em funcionamento? Vocês não precisam conhecer a fundo a legislação da educação ambiental formal. Vocês podem estar agindo, vocês podem estar ajudando as pessoas, ajudando o planeta, e vão estar, acima de tudo, ajudando a si próprios, né? Porque é engraçado que muita gente fala em autoconhecimento, né? E a gente tem um ego bastante inflado, onde acha que já se conhece, né? E quando você entra em contato com cada espaço desse diferente, né? Você tem uma quebra assim, de paradigma muito grande. Dentro da disciplina teve um dia onde nós fizemos uma vivência na cooperativa de catadores. Então, eu cheguei para os alunos e falei, todo mundo vai ficar o dia todo fazendo o trabalho aí, vamos trabalhar às 8 horas como os catadores, né? E o pessoal ficou, eu falei, conversem para conhecer qual é a realidade desse pessoal aqui. A aula posterior foi para cada um contar, né, como foi a sua experiência, foi uma aula de lágrimas, de emoção, assim, muito forte, né, porque por mais que a gente ache que conhece uma realidade diferente da nossa, só quando a gente pisa ali é que a gente consegue enxergar que, na verdade, a gente não sabe nada sobre isso.
E aí, só para finalizar rapidamente, né, fica para material de consulta de vocês, se vocês quiserem alçar voos mais altos, fazer projetos mais voltados para a educação ambiental formal, criar projetos extensionistas, né, onde você tem que ter uma metodologia para conseguir a aprovação, né. Então, aqui eu passei alguns materiais de apoio para vocês, né. Então, aqui nós temos o método da WWF, então vocês podem, vou deixar meu e-mail no final, podem entrar em contato comigo se quiserem ou procurar, né, como que funciona, né. E é muito interessante esse método WWF, porque ele mostra, né, qual que é a escala da participação. Então, uma comunidade, muitas vezes, não tem o conhecimento, né, de que ela precisa de ajuda. Então, você precisa chegar lá e mostrar para ela, que é o primeiro passo da passividade. Depois que eles já entendem o problema, eles podem se tornar fontes de informação. Então, trazer dados, né, sobre esse problema. Mas somente isso. Depois nós passamos para a consulta, né, onde a gente passa a ouvir um pouco mais, né, não ter só um dado de sim ou não, né, entender como que é esse problema. Nessa escada, depois, o próximo passo, nós temos a participação, a base de incentivo. Então, por exemplo, vamos fazer uma reciclagem no meu bairro, e se você trouxer aqui X quilos por semana, você vai ganhar uma cesta básica. Então, isso é a base de incentivo material. A participação funcional é quando você cria um projeto numa comunidade que já tem todo esse conhecimento aqui. Então, você chega lá para a comunidade e fala, vamos fazer tal projeto? Então, eles já sabem o que eles precisam fazer, né? Eles participam ativamente. A participação interativa é onde a própria comunidade chega para você e fala, ó, me ajuda lá a criar o projeto que a gente está precisando resolver esse problema socioambiental. E, por fim, nós temos a autoajuda, que seria o ponto máximo, né, da nossa educação ambiental, que é onde essa comunidade ela já vai saber enxergar quais os problemas, ela vai saber desenvolver as soluções e vai saber incluir todos os entes, né, na solução desses problemas. O meu tempo está finalizando aqui, né? Então, a metodologia participativa do WWF, vocês podem encontrar. Esse roteiro aqui, eu estou passando isso aqui, que foi o que meus alunos acharam, né, usaram para fazer elaborar aqueles projetos, né. Temos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né, então mostrando, né, tem um problema, então por que eu tenho que fazer, para quem que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, como, quando, com quais meios, o que mudou, qual o cenário. Então, responder essas perguntas você tem já o seu projeto de educação ambiental. Claro, você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais profundo para conseguir responder, né, adequadamente essas perguntas, principalmente se tratando, né, no âmbito acadêmico de um projeto de extensão. E temos o método OCA, que eu comentei lá no começo, né, tem o site deles, né, que é semelhante, né, a esse hall de perguntas aqui da Secretaria de Estado de São Paulo, mas eles colocam, né, de uma forma um pouquinho, eu acho assim, mais intensa, né, então, você conhecer o problema, então, você não tem que conhecer só o problema, você tem que conhecer o problema, você tem que mergulhar em si, né, o que você entende do problema, quais são os cardápios de conteúdos que eu vou ter que estudar para conseguir, né, entender melhor esse problema. Então, lá também tem, no site deles, tem certinho, né, o passo a passo, como é feito essa elaboração desses projetos ambientais. Falta um N aqui. E aqui eu trouxe para vocês, né, se vocês quiserem fazer um projeto maior, necessitar de financiamento, vocês sabem que hoje em dia está cada vez menor, né, ao que as fundações têm repassado, né, para as instituições de ensino. Então, a gente tem que buscar por fora esse financiamento. Então, existem muitos editais, que eu só preenchi esse quadrado aqui com algumas opções, né, que vocês podem buscar saber, né, mas existem muitos editais financiando ações de sustentabilidade e educação ambiental. Cabe a vocês agora buscar isso, né, caso se interessem. E, caso não se interessem nesses projetos mais elaborados, né,
fica aqui o convite, né, para exercer pelo menos pequenas ações ambientais, né, no seu dia a dia, no seu grupo de pessoas mais próximas, no seu bairro, pessoas não tão próximas, no seu clube, no seu grupo de teatro, no seu grupo de reunião, de oração. Vocês participam de muitas coisas, que seja no grupo do WhatsApp, do Facebook, não sei se alguém ainda usa, né? Mas disseminem informação, mostrem que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão propondo com essa informação, né? Mostre os resultados do que você está alcançando, né? E aí aqui eu deixo para vocês o meu e-mail, né? Caso vocês queiram entrar em contato, tiver alguma pergunta que não der para responder hoje, e fica aqui essa imagem, né, que é bastante forte, né, mas o resumo da educação ambiental é isso aqui, é o amor. Vocês têm que amar a si próprio, vocês têm que amar o seu diferente, vocês têm que amar o que você não concorda, você tem que, se não tem força para isso, foge, sai de perto dessa pessoa que não tá te incentivando a atingir esse objetivo, né, no caso aqui da educação ambiental, né, não se desanime porque você vai ser alvo de chacota de um, vai ser menosprezado por outro, né, continua fazendo isso porque é para um bem maior, vocês vão encontrar as pessoas certas, e quando a gente entra nesse meio, vira uma roda que a gente só vai conhecendo pessoas muito bacanas, que mexem com isso, que têm boas ideias, que têm boas intenções. É um círculo vicioso ali, que realmente você não vai querer sair, né? E sempre agradecendo aí pela vida, pelo que o nosso planeta nos dá, né? Quem tem uma religião tem a quem agradecer. Quem é ateu pode ao menos agradecer o vento que te refresca, te agradeça pela chuva que também traz a renovação da vida. Nós estamos em sintonia com esse planeta, então nós temos que agradecer, independente de nossa crença, nós temos que estar sempre vibrando aí positivamente e seguir o flow aí da Terra, né? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí pela atenção mais uma vez. Vou passar a palavra agora, não sei se é para o Erwin, para a Mara. Para a Mara, professor. Eu vou só colocar aqui a apresentação dela e a Mara pode dar continuidade. Bom, primeiro agradecer, né? Boa tarde a todos e todas que se façam aqui presentes. A Vitória pela atenção, o Erlon nesses dias, o Rodrigo, né? Entramos para poder também fazer o teste de estarmos organizando esse momento para vocês. Então, primeiro, gratidão. Eu vou só fazer uma retomada na minha apresentação. Houve uma troca, eu não sou graduanda em Geografia, mas sim geógrafa licenciada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Também mestre em Educação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e especialista na área de Educação Ambiental. Sou escritora de livros infantos e juvenis, tenho 18 obras publicadas, dentre elas, algumas eu vou mostrar para vocês, que está diretamente ligada ao tema meio ambiente, às questões ambientais. Eu pesquiso lixo e resíduos dentro da cadeia produtiva, tanto de produção de embalagens como desse descarte correto após o consumo. Sou campograndense e há 7 anos presto serviço à minha empresa como consultora e educadora ambiental da Solurb, que é a empresa que, em parceria público-privada com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, faz a gestão dos resíduos urbanos e residenciais. Então, apresentando para vocês um pouco dessa minha paixão e de onde ela veio, e aí eu parabenizo as falas, né, do Rodrigo. Que bom estar aqui com vocês, e sempre todas as falas de quem é, né, adepto às questões ambientais,
que está ligado à natureza tem uma sensibilidade maior por entendermos que sem ela a gente não viveria, né? O meio ambiente não é só o meio ambiente natural, mas também aquele construído pelo ser humano, retirando matérias-primas da natureza, água, energia. E quando nós nos dedicamos ao estudo, e eu faço a pesquisa há 30 anos sobre resíduo e lixo, por uma questão de incômodo pessoal como cidadã, e aí uma pequena breve história para iniciar, né, um pouco dessa história da gestão do lixo urbano de Campo Grande, e o como deve ser destinado cada qual ao seu destino correto. Minha avó Júlia, 93 anos, que lê todos os dias, moro com ela e minha mãe. Ela, à época, 30 anos atrás, era minha ouvinte, né? Além de isso, acho que me trouxe esse hábito da leitura, o hábito da escrita, e escolhi escrever para crianças de todas as idades, eu falo, mesmo sendo paradidáticos que têm pesquisas científicas, eu me aproprio dos estudos para tentar sensibilizar. Nós não temos, como educadores ambientais, o objetivo principal de conscientizar ninguém. A consciência ela é individual, é única de cada um. A sua consciência é que, através das informações que nós levamos, e nesses 7 anos nós falamos para mais de 30 mil pessoas por ano, em palestras, oficinas, gincanas, com o mascote do Solurbinho. O programa se chama Reciclando Nossas Atitudes. E, reclamando demais para minha avó, ela dizia para mim sempre: está te incomodando? Eu dizia: estava, vó. Ela disse: então para de reclamar. Levanta e vai ajudar a melhorar a situação que te incomoda. Então, isso me trouxe hoje a fazer o que eu escolhi para fazer, dentro da perspectiva de plantar sementes do bem para amanhã, né, para essas futuras gerações, que está contemplada nas legislações, mas não na prática diária da maioria dos cidadãos. Eu sempre começo, eu estou falando para o celular, porque o computador, volta e meia, ele cai, mas eu abri ele para que eu possa acompanhar também os slides com vocês. E aí a gratidão à Vitória, que está nesse momento acompanhando e passando para mim os slides. 2 perguntas que eu sempre faço para reflexões, porque tentar sensibilizar mentes ou corações não é fácil. Então, eu vou levantar aqui alguns questionamentos. Muitas das informações, muitas pessoas já sabem, mas pessoa conscientizada é aquela que sabe e que faz. Então, nosso objetivo é tocar as mentes e corações para o fazer. Na maioria das vezes, as pessoas já sabem, né? E eu faço 2 perguntas para dizer isso. Há mais de 8 anos. E de quem é o lixo? Todos e todas, crianças, jovens, adultos, idosos, respondem corretamente da mesma forma, é nosso. A segunda pergunta sempre é: então, de quem é a responsabilidade primeira para destinação correta do lixo e resíduo produzido após o consumo? Todos e todas também respondem da mesma forma, corretamente. Nosso. Caiu o notebook aqui, estou sem os slides. Estou esperando ele voltar. Então, a partir dessas 2 perguntas, desses 2 questionamentos, eu então reflito, já que todo mundo responde da forma correta, todo mundo já sabe. Qual é o passo agora? Fazer. E aí é onde a gente leva informações para que cada um saiba, se ainda já não sabe, se ainda não faz, convidar a fazer, né? Porque não é de hábito ainda das pessoas entenderem que há dentro das legislações, e aí falando um pouco do exercício cidadão de direitos e deveres, toda a legislação para a destinação correta de resíduos produzidos, né? E aí vou me adentrar justamente no resíduo domiciliar, individual, residencial. Existe uma responsabilidade compartilhada já dentro das legislações. Não voltou ainda. E aí, eu pergunto, se todo mundo responde corretamente, se a maioria das pessoas não fazem, né? Então, a gente precisa levar informação para que ela possa, então, resolver com a sua consciência, a sua reflexão, seu repensar, né?
começar a exercitar os R's da reciclagem, que é recusar, reduzir, reutilizar e o ato de reciclar. Mas não adianta termos a logística, por isso uma responsabilidade compartilhada, de passar o caminhão, de ter as opções, né, para que possamos destinar nossos tipos de resíduos diferenciados e se a nossa parcela de responsabilidade compartilhada não for exercida. E aí eu sempre faço uma diferença, principalmente para as crianças, de lixo e resíduo. São as mesmas coisas, mas quando eu pergunto para as crianças se o lixo é fedido ou cheiroso, é fedido. Se o lixo é bonito ou feio, é feio. Então, para elas, para mim é melhor, didaticamente, como professora, pedagogicamente para as crianças, dizer então o que é lixo? É fedido e feio. O que não é lixo, você pode reutilizar, reciclar ou compostar. Então, essa é a diferença para nós de lixo e resíduo, tá? Para que a gente possa separá-los. O próximo slide, ele vai trazer, então, um pouco dessa retrospectiva da história de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, desde 2012, quando fechou o lixão, né? Dom Antônio Barbosa, Los Angeles ali, aquele espaço, ele foi fechado, mas, pode passar os slides, havia em média 300 catadores de materiais recicláveis que dependiam financeiramente, economicamente, para o sustento de suas famílias, da separação do que desse para reciclar, porque estavam tudo misturado, vender e gerar renda. O que fazer, então, com a questão que nós chamamos, porque sustentabilidade dentro da destinação correta do lixo e resíduo é uma necessidade de preocupação ambiental, social e econômica, eu incluo ainda a saúde pública. Então, houve pensando nas famílias de catadores e catadoras, porque a parte social também já incluída dentro das legislações, criava um espaço de transição. Esse espaço era o lado do antigo lixão que fechou, então nós tivemos até agosto de 2015 um espaço de transição em que a Solurb despejava o resíduo, dava aí 24 horas, eram 5 pequenas áreas, os catadores separavam que desce para vender, a Solurb voltava nesse espaço e aí sim levava para o aterro sanitário. Até esse período foi necessário para a construção de uma usina de triagem de materiais recicláveis, que foi inaugurada em agosto de 2015. O próximo slide vai mostrar então a realidade que é muito próximo do antigo lixão. Por quê? Porque os catadores estão expostos ao sol, à chuva, problemas, né, de saúde, porque ali está tudo misturado, contaminado. E ali esperávamos esse período, né, de janeiro de 2013 a agosto de 2015, foi o tempo para a construção da usina de triagem. Então, tudo que sobrava ali no chão era um retrabalho, mas em respeito, né, e necessário até a construção da usina de triagem, que é a UTR. E aí inaugurou-se, então, o aterro sanitário, ao lado do antigo lixão, e a diferença dos dois é a proteção ambiental do chorume para o solo, que é uma proteção da camada protetora, há tubulações de canos para captura do chorume e tubulações para queima do gás metano. Em agosto de 2015, quando foi inaugurada a usina de triagem, aquela foto anterior que eu mostrei para vocês, já estava a primeira célula com mais de 30 metros de altura. Então, há uma necessidade de enviar para o aterro sanitário somente o que não recicla, o que não reutiliza e o que não composta. Porque resíduo que recicla, reutiliza e composta não deve estar indo para o aterro sanitário, e é por isso que eu chamo a atenção sempre da responsabilidade compartilhada, e a primeira é nossa como gerador consumidor, porque nós somos cobrados por quaisquer produtos que vem embalado, ensacado, engarrafado, encaixotado pela embalagem. Próximo slide. Eu paguei pela embalagem, paguei pelo produto, paguei pelo frete, paguei pelo imposto da embalagem em minha. Eu detenho dessa responsabilidade, que é a separação e colocar dentro da rota da coleta seletiva papéis, metais, vidros, plásticos, higienizados, pelo menos tirar o resto do alimento, para não dar mau cheiro, para não atrair vetores que causam doenças, e também porque é doado tudo para cooperativas de catadores. E lá, chegando com bicho sujo, não dá para eles venderem. Então, a coleta seletiva de Campo Grande, o projeto piloto de 2011, dentro dos serviços da Solurb, são quase 14 serviços, se eu não me engano, 12 a 14 serviços, a coleta seletiva está incluída, e iniciou-se em 2013, janeiro, o mesmo projeto que já vinha acontecendo, com caminhões gaiolas e com caminhões compactadores. A diferença do caminhão compactador, volta só um pouquinho esse outro slide, é a adesivagem, um caminhãozinho que tem um som, que toca uma música,
A compactação dela é menor para não apertar tantos recicláveis, principalmente porque tem vidro. Há ainda uma quebra de 10%, mesmo com essa compactação sendo menor. Eu falo da musiquinha e aí o próximo slide vai trazer o seguinte, a necessidade que nós façamos a pesquisa solub.eco.br, clicando em coleta seletiva, o próximo slide vai mostrar para vocês o que nós encontramos. As áreas que passam coleta seletiva porta a porta. 73% dos domicílios de Campo Grande recebem esse serviço uma vez na semana, 2 vezes na semana no centro, que é uma particularidade no centro que só tem caminhões à noite, mas fora a região central, coleta seletiva passa em dias diferenciados da coleta convencional, que é 3 vezes na semana. Então, a leste da cidade, segunda, quarta e sexta, passa coleta convencional, ou terça, ou quinta, ou sábado vai passar coleta seletiva, para não ter choque de caminhões. Então, eu separo e posso colocar em qualquer caixa, qualquer cor de sacola para fora, porque naquele dia só vai passar o caminhão da coleta seletiva. Mas, para quem não está nesse 73% das residências, nós temos a segunda opção, próximo slide, que são os locais de entrega voluntária, são chamados leves. Nós temos mais de 220 leves. Pode passar o próximo slide, é um bag de 1 metro cúbico, que fica disposto em estacionamentos de supermercados, fica disposto em espaços públicos, escolas municipais, estaduais, particulares, CEINFs, CRAS, os CEINFs agora são EMEIs, postos de saúde, porque eles têm que estar à disposição de qualquer pessoa, para qualquer dia, qualquer horário, acessar esses espaços. Então, nós temos mais de 220 dentro e fora da rota da coleta seletiva. Então, são 2 formas de participação, ou porta a porta, ou pelos leves. Tem uma terceira, que são os condomínios. Nós temos uma legislação de 2012, o decreto 209, municipal, determina a participação obrigatória de todos os condomínios como uma condicionante para receber licença ambiental. Então, por esse motivo, a Solub vai buscar em qualquer condomínio, dentro ou fora da coleta porta a porta, desde o condomínio disponibilize para os moradores os 2 containers ou casinhas para o resíduo que recicla e não recicla. E aí, só ligar para a Solub, e a Solub também manda coleta diferenciada. Tudo isso é levado à usina de triagem de recicláveis. Nós temos 3 cooperativas, Copermaras, CataMS, Novo Horizonte e Associação Atmaras. São mais de 130 famílias que recebem todos esses resíduos doados. Eles administram a usina, eles separam, eles prensam, eles vendem e dividem dinheiro entre eles. A Solub faz a logística, a Solub, a Prefeitura, construiu o espaço, que tem prensas, balanças, caminhões, banquetes, esteiras. Próximos slides a gente vai conhecer melhor essa usina. Ela é uma infraestrutura enorme, gigantesca, à frente do antigo lixão novo aterro sanitário. Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalhavam já moram nessa região. E aí, próximo slide, a Solub, ela pesa o resíduo de rejeito para saber o quanto realmente nós estamos reciclando na cidade. Depois disso, sobe. Nessa altura, pode passar o slide. A Solub despeja o reciclável e só. Tá? Isso cai de um grande funil, tem catadores lá esperando para tirar os vidros antes que caiam nas esteiras. E aí, o próximo slide, a gente vai conhecer mais fotos dessa infraestrutura que foi fornecida a essas cooperativas em agosto de 2015. Os próximos slides, não está aparecendo para mim, mas eu apresento reciclando nossas atitudes, então eu tenho ele em mente. Vocês vão estar observando as esteiras, vão estar observando os espaços, né, onde os catadores fazem a compactação desse resíduo. Aí são as prensas e onde eles carregam, né, para venda. Eu trago esse mapa, essa foto com essas 10 cores de tambores de coleta seletiva, porque em 2001 o Conselho Nacional de Meio Ambiente instituiu essas cores, para as pessoas saberem de onde saíram essas cores. A maioria só conhecem 5,
que é papel azul, vermelho, plástico, amarelo, metal, verde, vidro, marrom, orgânico, porque as empresas comercializam esses tipos e cores de lixeiras. Mas, desde 2001, nós temos 10, as outras 5, cinza, resíduos que não reciclam, preto, resíduo para madeira, laranja, resíduos perigosos, roxo, radioativo, branco, resíduos de saúde. Para conhecimento, desde 2010, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós não temos mais a exigência de 10 mais 2 resíduos que reciclam e não reciclam. O próximo slide mostra que é o trabalho que nós fazemos de como você pode fazer a sua parte dentro da responsabilidade compartilhada na sua residência, os espaços comuns que você divide. Então, o orgânico, lembrando que você separando o lixo seco e úmido, recicla, não recicla, dentro da lixeirinha da pia, da cozinha e do banheiro, que a maioria são os orgânicos e não recicláveis, nós temos aí opções de fazer, e o professor Rodrigo já citou muito bem, eu tenho a minha composteira aqui com tambores de margarina de 15 litros, então ela é doméstica, eu faço para o meu resíduo gerado de cascas de verduras, frutas, legumes, pó de café, tereré, cascas de ovos. Volta lá um pouquinho para mim, o anterior. E o seco, nós incluímos aí, além de papel, metal, vidro, plástico, para coleta seletiva, vidro, metal, o óleo de cozinha em garrafa PET, nada em vidro, lata, porque jogado dentro do caminhão pode vir a quebrar e aí contaminar o restante dos resíduos que vão ser destinados à cooperativa de catadores. E finalizando, né, a gente tem, além desse resíduo seco e úmido, alguns itens específicos de destinação diferenciada, mas depende de nós, geradores, consumidores, a principal e primeira responsabilidade. Para o resíduo hospitalar, o resíduo de saúde, levar em Campo Grande as unidades básicas de saúde, a Solurb recolhe de todas elas e é levado para ser incinerado. Também incinerado carcaça do animal doméstico. Seu gatinho ou cachorrinho faleceu, liga na Solurb e solicita a coleta. Nós recolhemos também para incineração em no máximo 24 horas. Essa é a forma correta de destinação. E todos esses serviços que eu estou falando da Solurb já estão pagos por nós pela taxa do lixo. Então, a coleta seletiva, a coleta convencional, do resíduo de saúde, a carcaça do animal morto, limpeza de feiras, limpeza do centro, pintura de meio-fio, podas de praças e parques, limpeza do centro da cidade, todos os dias, 18 horas até as 3 da manhã, se limpa o lixo que brota do chão, enfim. Mas pilhas, lâmpadas, baterias de celulares, baterias de automóveis, pneus, embalagens de agrotóxico entram dentro de uma destinação de logística reversa. Nós, depois de usarmos, devemos devolver nos locais que vendem. Grandes supermercados já recebem pilhas, já recebem lâmpadas. Em Campo Grande tem a Leroy Merlin, que recebe também lâmpadas grandes, até 10 por dia, por cidadão. Lembrando que aí nós estamos falando do pequeno gerador, a destinação correta de quem é residencial. Quem tem um grande volume deve contratar uma coleta considerado grande gerador separado. Resíduos que não cabem nos caminhões, ecopontos. O próximo slide, eu vou mostrar então para vocês como estão dispostos, né, os nossos ecopontos. O próximo slide, por favor. Eles recebem todo o material de grandes volumes, eletrônicos, sofás, geladeiras, computadores, televisores. Resíduo de entulhos, podas e construção é 1 metro cúbico por dia por cidadão. Então, é o pequeno gerador. Tem uma grande obra, tem que contratar uma empresa particular com container para destinação correta. Mas eu posso, todos os dias, 1 metro cúbico por cidadão por dia, levar aos 5 ecopontos que já funcionam. E também tem leves para recebimento de coleta seletiva em qualquer quantidade. Esses itens, sofá, geladeira, fogão, né, televisor, é um por automóvel. Então, nós temos que ir às ecopontos deixar, drive. Entra com o carro e cada container, próxima foto aí, próximo slide, mostra como funciona. Ali nós temos dispostos leves, porque pode-se levar o reciclável, vidros separados, para podas, para móveis, para eletroeletrônicos, o que é
refrigerador de grandes volumes também, cada um vai no container. E a Solurb leva esses containers para a destinação correta de cada um. O próximo slide mostraria que está desatualizado. Então, volta ele, porque ele está desatualizado. Volta o anterior e eu vou falar para vocês os 5 ecopontos. Jardim Panamá foi o primeiro, depois Noroeste, Nova Lima, Vila União e Moreninhos. Então, nós temos espalhado nas 5 regiões da cidade espaço para que o cidadão possa levar o resíduo de grande volume. E aí, com isso, eu fecho justamente cada tipo de resíduo tem uma destinação correta adequada, mas depende de responsabilidades compartilhadas, e a destinação logística, a disposição e tratamento final é a parte da Solurb. A parte dos catadores no recebimento é gerar renda, a parte econômica, você reciclando, economiza aí matéria-prima, água, energia, menos lixo no aterro sanitário, aumenta a vida útil do nosso aterro, aumenta a renda dos catadores, mas se não tiver separado em frente às nossas residências, ou eu não levar nos ecopontos e nos levo os recicláveis, e misturar com o meu lixo orgânico 3 vezes na semana, ele vai para o aterro sanitário. Nós temos quase 800 trabalhadores, entre coletores, varredores, toda a equipe, manhã, tarde, noite, madrugada, só 2 dias por ano que descansam. É o dia do Natal e o dia do Ano Novo, não tem feriado, só o domingo, sábado trabalha normalmente. E aí eu vou trazer aqui uma solicitação especial, porque essa equipe, 7 anos, toda semana, 2 ou 3 se ferem no nosso lixo, e porque se cortam em vidro, seringas. Se eu digo que tem que levar seringas, remédios vencidos ou não para farmácias, é para não também correr risco de perfurar um coletor. Nós temos histórias de coletores e catadores, porque também é enviado no caminhão da coleta seletiva para as cooperativas, resíduos hospitalares, resíduos de banheiro, resíduos orgânicos e cachorro morto, vão dentro dos caminhões da coleta seletiva. Então, assim, não é só passar o caminhão, né? Nós pagamos para que ele passe, e passa em 73% na porta das residências para coleta seletiva, em 100% da coleta convencional. Mas, se misturarmos isso, o trabalho da logística e destinação final para tratamento adequado não vai acontecer. Então, a importância que a gente possa, depois de receber informações, se foi novo para vocês, que reflitam sobre ela. Nosso papel, justamente, é despertar a consciência que ela possa lhe cobrar, se não faz ainda, vir fazer parte da destinação correta de lixo e resíduo produzido após o consumo. E aí, para finalizar, e depois abrir para as perguntas, esse aqui foi meu primeiro livro, 2008, Lixo no Lugar Certo, Planeta Vivo e Esperto. É um livro infanto-juvenil, né, porque tem história, ilustrações, mas todo o livro, o primeiro e segundo livro, ele tem embaixo aqui uma atividade para a família ou escola continuar aprendendo um pouco mais sobre o tema, e aí tem legislações, glossário, até poesia, que eu também escrevo poesia. Eu faço parte da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, sou patrona da cadeira 35, da Educação Infantil. Participo desde 2011 da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul. A gestão e diretoria atual eu sou secretária. O segundo livro foi O Exagero de Consumo. Então, esses 2 primeiros livros, eles estão diretamente ligados ao assunto e com pesquisa de aprofundamento, porque as crianças me perguntavam de onde vem tanto lixo, e eu tive que fazer o segundo. Na necessidade dos professores das escolas, eu fiz um projeto chamado Falando e Cuidando do Planeta, com as 2 histórias iniciais e mais 8, e aí falando sobre sustentabilidade, falando sobre fauna, flora, os 4 elementos da natureza, os tipos de poluições e o possível cidadão conscientizado. Né? Dentro, pode passar para o último slide, enquanto eu finalizo aqui. Aí tem os meus contatos, tá? E-mails, telefones. E eu quero falar um pouco sobre esse livro aqui. Eu trouxe só 4 para mostrar para vocês. Qualquer coisa, entrem no site maracaos.com.br para conhecerem todas as minhas obras. E esse aqui, para mim, é especial porque eu levei 5 anos para escrever As Aventuras de Igor, o Peixe Barbado nas Águas de Campo Grande. Porque em todas as minhas palestras, eu perguntava para as pessoas, se o lixo da rua vem a chuva, né? Porque não se joga, ou não deveria se jogar lixo no chão, nem na rua, com as chuvas vão para os nossos córregos. E eu sempre perguntei, quantos córregos tem Campo Grande? Já que se tudo vão
pelas microbacias, os córregos. Quantos córregos tem? Quantos? Quantos vocês acham que tem? É essa pergunta que me trouxe, e é assim que eu escrevo. A cada necessidade, dentro das minhas pesquisas, dentro das minhas palestras, me é despertada uma necessidade de ter um material que ajude nesse questionamento. Alguém, vou entrar aqui no chat para ver se alguém vai responder. Não sei se dá para entrar aqui. Está entrando para mim. Mas eu vou responder para vocês para finalizar. Esse livro acompanha um mapa, eu como professora de geografia. Esse é o mapa que acompanha o livro das 11 microbacias, feito pela Planor, de 2017. Aqui eu tenho os bairros e os córregos. Aqui eu conto a história do peixinho que visita, aqui é um recorte desse mapa, para saber onde o peixe está na história. E do lado nós temos fotos, né? Então eu vou contar a história, a geografia e todos os pontos turísticos de Campo Grande pelos 33 córregos e o rio Anhanguí. Então o meu trabalho é justamente levar informação para sensibilização e trazer, despertar, plantar sementes. Eu vou terminar citando Gandhi. Sejamos, vou colocar no plural, porque ele disse, seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, eu vou completar, sejamos nós a mudança que nós queremos para esse mundo. Meio ambiente é o que é natureza, o que é construído pelo ser humano utilizando matéria-prima da natureza, mas o que termina disso é lixo. A gente precisa entender que nós devemos ter a corresponsabilidade, participar, perguntar, questionar, pesquisar, ir para cima, né? E aí eu faço só para concluir uma gratidão muito grande, porque nós temos o meu trabalho, que é palestra, oficina, gincanas em tempo de pandemia, nós estamos todos na rede social do Solurbinho, não paramos, visitando crianças, visitando córregos, limpando beira de córregos, tentando levar informações que toquem a mente e o coração para ver o que levam as consequências das nossas escolhas, né? E tudo no canal Solurbinho, Facebook, Instagram, YouTube. E tem uma equipe, há mais de 5 anos, são estagiários dos cursos de Geografia e Engenharia Ambiental. Aí eu quero estender a minha eterna gratidão à Vivian, que é nossa estagiária atualmente, que forneceu meu nome e meu trabalho para a Vitória, e é por isso que eu estou aqui, porque nós temos essas ricas almas que nos ajudam todos os dias, batendo de porta em porta nessas rotas da coleta seletiva porta a porta para levar a informação. E tudo que eu falo nas palestras, eles levam pessoalmente, casa a casa. Então, é um trabalho de formiguinha, é plantar sementes, mas eu escolhi fazer isso porque eu quero ajudar a melhorar a situação que me incomoda. Então, todos e todas bem-vindos comigo a essa missão. Obrigada. Eu que agradeço a participação dos dois, foi maravilhoso, adorei. Agora eu vou abrir para as perguntas, que durante a semana nós fizemos uma caixinha de mensagem no Instagram, e eles foram mandando umas perguntas, e aqui no chat o Caio perguntou, acho que é mais direcionado ao professor Rodrigo, que seria válido projetos de reflorestamento específico em escola de educação básica, como, por exemplo, plantação de mudas de araucária, realizadas por alunos e professores de escola do Sul? Aí ele perguntou isso. Caio, né? Isso. Ô, Caio, foi interessante sua pergunta, porque me fez lembrar quando eu estava no ensino fundamental e o meu colégio ele tinha um projeto de horta orgânica. Naquela época, isso 96, 97, muito pouco se falava sobre essa questão de orgânicos, sobre o excesso de agrotóxicos, né, na nossa alimentação, e é algo assim que eu acredito, não só essa ação, mas o colégio também levou a gente para conhecer os mangues no litoral, certa vez conseguiu patrocínio, eles nos levaram a estação de tratamento de água, Águas Guariroba, e assim, ali com
10 anos, 11 anos, essas coisas te impactam demais, né? Então, é essencial a gente começar lá por baixo, pelas crianças, né? O trabalho que a Mara fez, né? Vocês visitem lá o site dela, porque eu fiquei encantado, né? Porque esse é o caminho, é começar lá atrás, desde a primeira infância, porque é ali que a gente vai acumulando, né? Conhecimentos para a vida, né? E, inclusive, no site da Planurb existem, né, alguns joguinhos, né, que é interessante você levar um domingo, né, para o seu sobrinho, para o seu filho, seu primo, né, para as crianças, né, e criando, né, essa conscientização, né. Eu lembro que também de criança eu gostava muito da Turma da Mônica, né, não sei como que hoje em dia é a ênfase deles, e sempre tinha uma história que eles saíam para coletar lixo, que eles saíam para despoluir o rio. Então, essas histórias vão ficando lá no nosso interno, né? Então, especificamente da pergunta do Caio, é muito viável. Quando você vê a arquitetura de muitas escolas, quando são construídas, aquela coisa bonita, aqueles jardins vigorosos, depois o que acontece com esse jardim? A molecada pisa, pula, taca lixo, né, nesse jardim, vira aquela bagunça, né? Então, e tem verba para fazer a revitalização desse espaço? Geralmente não tem. Então fica aquele negócio cheio de mato, cheio de resíduos, né, acumulados, né? Então esses espaços nós temos, na verdade, a obrigação de dar uma nova funcionalidade para eles, né? Aproveito que você mesmo comentou ali no chat, eu estava vendo, né, Erno, sobre a compostagem, né, que muito, a vermicompostagem, compostagem com minhoca, esse é só um dos métodos, a gente tem vários métodos de compostagem doméstica, né, então você pode fazer sem a minhoca, como você colocou ali no chat, né, aqui em casa eu faço sem minhoca, porque minha namorada é vegana, então eu não queria prender as minhocas, né, e até então eu achava que isso era possível com as minhocas ali, né. E aí eu fui estudar e vi que não, que é possível fazer sem a minhoca, vai dar mais trabalho, porque você tem que fazer o processo de aeração anualmente, né, fazer o revolvimento, demora um pouco mais a maturação, né, por não ter as enzimas, né, digestivas das minhocas, mas funciona do mesmo jeito. Existe também, que você pode procurar no YouTube, né, o vaso compostor. Você pega um galão de 5 litros de água, corta ele e vai fazendo a compostagem por vasos. Se você fizer uma pequena conta matemática aí, se ele tiver 20 centímetros de diâmetro, você coloca mais de 30 vasos no metro quadrado. Ah, não tem espaço. Você não tem 1 metro quadrado, será, para fazer uma compostagem em vaso? E aí, voltando à pergunta do Caio, né, existe o método Lages. Teve uma live no meio do ano muito interessante, você pode digitar no YouTube, método Lages, SLU, Distrito Federal. Vai aparecer essa live, porque esse método Lages, você, em 10 dias, você já pode plantar. Você coloca o resíduo sem nenhuma impermeabilização direto no solo, aí você vem com material seco, cobre ele, em 10 dias você faz o plantio, e o lixiviado que vai sendo criado ali, as próprias raízes já vão consumindo. E aí, com isso, você tem os nutrientes, tem fixação de nitrogênio ali pelas raízes, você tem pelas raízes não, né, pelo micro-organismos que ficam ali associados às raízes, você tem a não necessidade de irrigação, porque você está gerando, né, esse lixiviado, então diminui 90% a quantidade, né? Então você pode fazer em qualquer espaço, qualquer caixinha de 20 por 20 centímetros, não, quero fazer que tem espaço, fazer 1 metro por 1 metro, quero fazer 2 por 2, você pode fazer em qualquer tamanho. Então as escolas, elas são espaços, né, que tem que ser mostrado esse tipo de conhecimento, né? O aluno tem que ver a compostagem funcionando ali no pátio do colégio dele, para poder levar lá para a família dele, lá para o bairro dele, né? E assim a gente vai conseguir, né, evoluir nesse sentido. Aí, eu falei de horta, né, mas pode ser com plantação de mudas, né, para depois fazer um dia, né,
a gente tem dia do meio ambiente, dia da árvore, né? Dia da água, né? A gente pode pegar esses dias, né, para fazer o plantio dessas mudas. Beleza. Aí, mandaram as perguntas aqui. Eles perguntaram por que que a educação ambiental não entra como componente curricular obrigatório nas escolas. Quem é que responde? Posso dar minha visão e a informação? Bom, primeiro, isso vem se arrastando há muito tempo, né? Eu acho que até a criação da política da educação ambiental, isso foi debatido, foi discutido, porque a educação ambiental é tão importante que deveria estar em todas as, ter uma disciplina específica para ela, e foi entendido que é tão importante, que todos os professores, por isso se tornou uma disciplina transversal, multidisciplinar, não é obrigação mais só do professor de ciências, de geografia ou biologia a falar sobre meio ambiente. Então, eu acho que a decisão foi tomada, não penso que haverá tão cedo, né, retrocesso dessa decisão, porque eu acho que atinge muito mais da forma como foi decidido, e eu concordo. Eu acho que a limitação, às vezes, das pessoas, porque antes de eu ser professora, eu vou dar um exemplo de matemática, eu sou uma cidadã, um ser humano, que produz também lixo, então eu posso falar sobre lixo e utilizar o lixo para dar as minhas aulas, porque, pegando aí o exemplo, como exemplo, por que as pessoas não encontram quem junta latinha para vender, por que não chega nem às cooperativas tanta latinha e chega muito vidro? O professor de matemática pode estudar isso pelo preço, a precificação da latinha 4,50 o quilo, o vidro é 5 centavos. Então, eu posso trabalhar a matemática explicando por que as pessoas, né, reciclam mais latinha do que vidro. E aí eu posso usar a química para usar a matéria-prima que é feito cada um, a bauxita e a areia, para dizer que a matéria-prima de cada um, uma é abundante, no caso do vidro, e outra é limitada esse minério. Então, tudo leva em conta, e os professores deveriam se unir nessa pesquisa, nessa disseminação, porque eu sou, né, cidadã, professor de matemática também, professor de português também, e eles poderiam estar na prática utilizando a pesquisa para aprofundamento em todas as disciplinas. Então, assim, respondendo a pergunta por que não é porque há muito tempo já se resolveu que não se deve ter. Porque senão, como é que vai ter que formar alguém que fale só de meio ambiente, e só esse professor que vai falar? Se a geografia, se a ciência, a biologia já falam? Ou se é só colocado nos ombros desses professores? Então, eu acho que os futuros professores, ou nós que, a partir desse conhecimento, podemos, em qualquer área que você atua, poder contribuir. E aí, quando se fala, e é legal quando o professor Rodrigo diz que é fazer a sua parte, né? A sua fala no início. Você faz compostagem na sua casa? Então, é importante que a gente entenda isso. Meio ambiente, somos todos nós dentro de uma casa só, que é o planeta Terra. Se cada um discutir isso nas disciplinas, eu ainda penso que poderia ir mais longe um pouquinho. Todos os cursos, sejam eles formação para licenciatura, professor ou não, deveriam ter a discussão e o debate das práticas de cada um para o cuidado e preservação desse meio ambiente. Se o Rodrigo quiser complementar. Só aproveitando o gancho do seu exemplo, que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela está justamente se alterando para usar esse tipo de didática, né? Então, na matemática, você vai falar sobre o problema. Então, no exercício de matemática, depois você já vai pular para o exercício de geografia. No exercício de geografia, você já passa para o exercício de português. Então, assim que vai ser a nova educação, né? Claro que a gente vai demorar um tempo, né, para conseguir a formação de todos, né, nesse sentido, mas quando isso estiver implantado efetivamente, vai ser um salto na qualidade educacional. É verdade. Muito bom.
mandaram aqui também que resíduos biológicos, como roupa com sangue ou aquelas bolsinhas de urina, eles são recomendados descartar em lixo comum ou tem um lixo específico para eles? É considerado resíduo de saúde. Se você tem alguém que fez uma cirurgia, foi fazer um curativo, tudo que está com sangue é considerado resíduo de saúde. Se é de exames, urina, fezes, seringas, muita gente usa para insulina todos os dias, tomar insulina. Essas agulhinhas coloca numa garrafa PET para juntar. Quando estiver cheia, leva a unidade básica de saúde. Esses tipos de resíduos devem ser incinerados. Por isso não pode ser colocado no lixo comum. Professora, você falou que alguns coletores já se machucaram lá. Aí eu fiquei pensando, alguns já... Não, algum já se machucou, sei lá, furou o dedo em alguma seringa e contraiu alguma doença? Tanto coletor como catador, já. Já pegaram hepatite, já pegaram doenças sérias, inclusive AIDS, por seringas. Então, assim, esse caso do resíduo de saúde específico vai para as unidades básicas de saúde. Mas se um vidro quebrou, que também a maioria dos cortes é vidro, ponta de faca, ponta de espeto, até palito de churrasco, dependendo da forma como se acondiciona, eles passam correndo e pegam com muita força. Fura a luva, não tem proteção que aguente. Então, cortar uma garrafa PET, uma caixinha de leite, colocar esse copo quebrado. Se for pouco vidro, envolver aí numa fita e depois colocar no saco de lixo. Se for muito vidro, enrolar em jornais, colocar em caixas e em bilhetinho. Cuidado, vidro, que aí os coletores vão pegar com mais cuidado. Se o vidro recicla, proteja e manda para a coleta seletiva. Se o vidro não recicla, proteja e manda para a coleta convencional. Entendi. Aí aqui, qual a maneira mais sustentável para o descarte das fezes dos DOCs? É orgânico, vai para o aterro sanitário. Tem muito, eu já estudei algumas coisas sobre permacultura, e eles utilizam, né, não só o barro para construção, mas eles utilizam até fezes humanas e animais para fazer a compostagem. Mas, tu tem um mas. Inclui aí até papel guardanapo. É porque nós, ultimamente, não é só o ser humano que está se alimentando com agrotóxicos, agroquímicos, herbicidas, fungicidas, né? A alimentação do ser humano ela está contaminada, as doenças aumentaram, os cânceres aumentaram. E da agricultura também vem a maioria do que é utilizado para fazer a ração dos pets. Né? Por que se incinera hoje o animal e não se enterra? Porque dependendo e aumento dos pets aumentaram, né? Quando não tem 2, 3, 4 ou 5 pets a cada residência. E quando vem a óbito por doença e você enterra, aí é uma carga, se todo mundo enterrar, há uma carga também na decomposição no solo, lençol freático. Então, a gente tem que pensar numa forma de evitar a contaminação dos recursos naturais. Por isso que se incinera, por isso que não se enterra. E há essa preocupação, por exemplo, com pilha lambda. Por que não deve ir para o aterro sanitário? Porque dentro da decomposição, também essas químicas podem ir junto com o chorume. Né? E aí, em toda a purificação do chorume que é feito hoje pelas Águas Guariroba em Campo Grande, não dá para se retirar 100% de tudo. Então, é essa sequência. A minha ação vai desencadear em uma reação. Nós somos uma população imensa. E, de repente, estamos dentro dessa colaboração para prejudicar a própria raça humana, né? No descarte errado desse resíduo. Uhum. Professora, a senhora falou do chorume. Ah, não, fala aí, Rodrigo. Não, pode perguntar. Tipo, existe uma tecnologia viável de tratar o chorume para ele virar uma água ou coisa assim? Não, líquido. É feito, mas é feito. Toda a nossa tubulação em Campo Grande, lá do aterro sanitário, ele vai para uma lagoa, uma estação de tratamento, é levado para Águas Guariroba e lá eles fazem esse tratamento antes de despejar no Rio Aranduí. O que eu estou dizendo é que nenhum tratamento, isso eu fiz uma entrevista com o presidente do Conselho de Farmácia de Campo Grande,
E ele trabalha também nesse processo de descontaminação de líquidos efluentes. E foi ele que, dentro da entrevista, me afirmou isso, que não existe para tirar 100%. É sempre tirar 1%, 0, não sei quantos por cento. E dependendo se você, por exemplo, eu digo isso porque uma coisa é 10% da população mandar pilhas, outra coisa é 100% da população mandar pilhas para o aterro. Então, a descarga desse material tóxico, ele vai ser maior quanto mais pessoas mandarem de forma errada. Professor, você ia falar? Eu ia comentar, né, que achei interessante a hora que a professora falou de compostar as fezes, né? Eu gosto disso com a câmera ligada, que a gente vê a reação, né? E aí eu vi que você ficou assim espantado. E por que a gente pode compostar as fezes? Porque acima de 70 graus, a gente tem toda a desinfecção, a desativação dos organismos patógenos. Essa temperatura a gente não consegue muitas vezes nas composteiras domésticas, mas em leiras, em pilhas, a gente consegue aí 70, 80, 85 graus de temperatura. Então a gente pode fazer a compostagem. Inclusive, dou outra dica aqui de site para vocês, né? Vocês podem procurar em Saneamento Rural, FEC, FSC, Unicamp. Lá eles têm um material mostrando várias tecnologias, né, para soluções individuais de tratamento na área rural. E existe uma delas que é você fazer um banheiro seco. Então, você faz as fezes em um local e a urina em outro local. E essas fezes, no próprio banheiro, você vai ter ali uma palha para jogar em cima das fezes, você vai ter a criação de um composto. Isso aí é nutriente puro, não dá mau cheiro, porque o mau cheiro é decorrente da digestão anaeróbia. Para ter digestão anaeróbia tem que ter umidade. Se você não urinar em cima das fezes, você colocar o material seco, a palha, você não vai ter problema com fezes, com mau odor, não vai ter problema com vetores. Então, é uma solução que menos causa impacto ambiental na questão de saneamento rural, é você fazer a compostagem das fezes e separando a urina. Ah, entendi. Eu acho que foram só essas perguntas mesmo, ninguém perguntou mais nada aqui no chat. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Vitória. Acho que é só isso mesmo. Agradeço muito a presença da senhora, Mara Calves. Foi muito bom, estou muito feliz. E o Rodrigo, eu estava vendo, eu trabalho com a Caroline, ela me falou de você lá, que você passou a coordenação para ela, falou muito bem sobre você, fiquei, nossa, esse cara é muito foda, né? Achei muito bacana os dois aqui. Muito obrigado, agradeço pelo Caena, por vocês estarem aqui. Obrigada, estou à disposição, tá? A Vitória perguntou por que não há coleta seletiva em toda a cidade. Eu vou responder da seguinte forma. 73% dos domicílios atendidos hoje, somente 20% das pessoas participam. Não dá para aumentar aquilo que não efetivamente acontece de forma 100% de participação. Nós estamos no processo de bater porta em porta dessas residências para tentar aumentar primeiro, onde já passa, aumentar a participação. Porque já se há um custo para se passar onde as pessoas não estão colocando. Então, para isso aumentar, a população vai ter que aumentar a sua participação. Senão é mais um custo para rodar mais caminhões e passar em frente às casas das pessoas. Por isso que eu chamo sempre a atenção sobre a responsabilidade compartilhada. Se não passa na sua casa, tem mais de 220 leves para levar. Tem opção. Tem um catador que passa na sua porta. Você pode doar para eles. Esses catadores autônomos podem vender para um depósito que vai para reciclagem do mesmo jeito. Não necessariamente precisa passar o caminhão da Solurb na porta. Porque coleta seletiva, eu digo que ela já existe há mais de 30 anos. Porque há mais de 30 anos já existe catador de porta em porta. Então, esse catador pode ser a sua ligação para a participação efetiva e correta da destinação do seu reciclado. Tá bom? Entendi. Eu tinha uma pergunta, eu acho que esqueci agora.
Deixa eu pensar. Mas você pode divulgar meu e-mail, eu coloquei meu e-mail, coloquei meu telefone lá, você pode divulgar. A senhora já tem datas para fazer a coleta lá nos rios? Então, porque agora no mês de novembro, nós fizemos no Ibiruçu, fizemos no Lagoa, e quando fomos para Bandeiras, nós tivemos nas quartas-feiras à tarde, 2 quartas seguidas, e hoje choveu, não sei se você percebeu, e é à tarde que está chovendo. Como novembro chove muito, então a gente está querendo fazer um projeto, eu visitar no dia que tem sol, mostrar a realidade, até porque nós fazemos aquelas ações em 200 metros de córregos, como, por exemplo, o Ibiruçu, que tem 7 quilômetros. Então, a gente não limpa os córregos, a gente leva, através das lives, né, o cidadão que está acompanhando a live lá para a beira do córrego para dizer, todos os córregos de Campo Grande, os 33 estão sujos, para que talvez toque as pessoas, né, de também, se mora perto de córrego, ir lá, cada um fizer um pouquinho, tirar, porque não é só sair limpando os córregos, o principal é não sair sujando, porque senão a gente vai passar o tempo todo limpando para uns... E é muito desigual, as pessoas que se mobilizam para fazer esse tipo de ação é ínfima, ao quanto nós temos quase 1 milhão de pessoas jogando lixo para todo lado, pela janela do ônibus, pela janela do carro, onde vai andando, vai deixando rastro. Então, é tentar, por exemplo, as pessoas que já entendem isso, multiplicar. Quando vê, né? Eu só ando com sacolinha na mão, catando tampinha, cantando. Falar em tampinha, deixa eu mostrar para vocês os bonequinhos que eu faço. Cada vez que eu ando, eu volto com tampinha suficiente para fazer um boneco desse. Eu faço boneco para doar no mês das crianças e Natal. Tá? Uma tampinha dessa, só uma, com água, pode nascer até 100 mosquitos. Se nascer só um, em 40 a 45 dias de vida, um mosquito pica 300 pessoas. Então, problemas de dengue, chikungunya, zika, febre amarela urbana vão existir para sempre, enquanto a gente jogar lixo no meio da rua. Estou falando da tampa, que ninguém vê e passa por cima. Porque geralmente quando faz campanhas para epidemias, tira garrafa PET, tira garrafa de vidro, tira copo descartável e deixam as tampas. Então, que a gente possa entender que tudo é meio ambiente e que a responsabilidade é de todos, tá bom? Quem quiser juntar aí na UFMS Tampinhas para me ajudar, quero fazer 200 bonequinhos para o Natal, para doar no Natal. Eu aceito, de coração. Beleza. Ô, Mara, cortou aqui, quantos mosquitos que saem de uma tampa? Achei muito interessante esse dado. Pode nascer. Porque se Pode ficar nascer. Um pouquinho de água, pode nascer nos ciclos de ovulação desse mosquito até 100 mosquitos. Mas se nascer só um, um sozinho pica 300 pessoas. Não desconheci esse dado, já vou passar adiante. E isso foi uma pesquisa científica para falar justamente da importância de não deixar tampa no meio ambiente. Tá? Certo. Essa é a parte de saúde pública do lixo. Eu mostro os bonequinhos para tentar sensibilizar as pessoas a não deixar as tampinhas por aí. E vamos se juntar, é isso mesmo, viu, Rodrigo? Eu tenho uma palavra que eu uso muito, há 8 anos eu sonhei com essa palavra sendo uma sigla. E aí eu vou encerrar minha participação dizendo essa palavra, que é vida, mas em sigla significa vamos inovar doando amor. E fecha com seu último slide. Então é isso mesmo, você está certíssimo. Se a gente não se mobilizar e não amar, tá difícil. Mas eu sou persistente, paciente. Todos bem-vindos aí nessa destinação, tá bom? Obrigada, Eva, obrigada, Rodrigo. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu estou indo agora para uma aula que eu começo às 5 horas, presencial. Okay. Obrigado, Mara. Prazer estar com você aqui. Da mesma forma. Precisando de mim, tamo junto. Então tá bom. E seu site eu estou divulgando também. Ai, que legal. Muito Ó, bacana. em tempo de pandemia, meus livros estão com 50% de desconto, porque não está vendendo nas livrarias, aí eu estou vendendo pelo site, pela metade do preço, porque é o preço que as livrarias cobram, né, para vender meus livros. Tá bom? Trabalho fantástico. Aí, participem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Erlon, obrigado por tudo aí, de todos, pelas perguntas. E aí, se alguém quiser mais alguma dúvida, quiser entrar em contato, né? Tem meu e-mail, né? Eu quero passar para você a apresentação, se Isso, eu vou... acesso aqueles links, depois eu passo pelo WhatsApp.
você. Isso, a Annelise, mais fácil, né? O senhor manda para ela e ela já manda para a gente. Então, tá bom. Beleza, então. Eu não queria falar nada, mas eu recebi bastante mensagem aqui elogiando o senhor, né? Perguntando se o senhor tinha namorada, etc. Então, né? Muito obrigado, professor. Maravilha. Eu que agradeço aí. Tudo de bom para vocês. E lembrem-se de fazer as ações, né? É claro, sempre. Na continuidade. Obrigado, boa tarde para vocês. Tchau.